O nosso tema de hoje é sobre como vencer a tentação. Será que eu posso vencer a tentação? Será que você pode vencer a tentação? Sim, em Cristo Jesus nós podemos vencer. Jesus foi o maior exemplo. Na história passada, nós falamos de Jesus ainda quando criança, quando tinha 12 anos de idade e estava no templo aprendendo do Pai, né? Sobre sabedoria, entendimento, cuidando das coisas do Pai. E quando ele cresceu, ele também procurou praticar tudo aquilo que ele aprendeu do Pai. Mas antes da vinda de Cristo, apareceu João Batista, que veio para preparar o caminho. E em Mateus 3, João Batista diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Será que isso não é para nós também hoje? Sim, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós estamos sempre pecando 24 horas por pensamento, por palavra ou por atitude. E nós temos que nos arrepender do pecado. Temos que pedir perdão a Deus e à pessoa na qual nós falhamos. Nós já falamos sobre isso, né? Horizontal e vertical, com Deus e com as pessoas. Então, nós temos que nos arrepender, reconhecer onde erramos e voltar atrás. Ele diz: arrependei-vos. Por quê? Porque Jesus está voltando, o reino de Deus é chegado. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas, endireite os seus caminhos, endireite as coisas tortas que você tem feito com as pessoas, as coisas erradas que você tem feito, que nós temos feito. Vamos pôr em ordem com Deus e com as pessoas. E João Batista tinha muita autoridade e ousadia para pregar da palavra. João Batista chegou ao Rio Jordão e começou a batizar muitas pessoas. Muitas pessoas vinham ouvir a respeito de Jesus e ouvir sobre a palavra de arrependimento que João Batista falava. João Batista, ele viveu no deserto, né? E se preparou para o campo missionário. Hoje também nós temos que nos preparar para ensinar a palavra de Deus. E sabemos que, como falamos, Jesus cresceu na carpintaria em Nazaré com o seu pai. Ele ouviu a notícia sobre João Batista, que ele estava pregando e batizando as pessoas no Rio Jordão. E quando João Batista nem esperava, quem chegou perto dele para se batizar? Sim, Jesus. Jesus ouviu que João Batista estava ali. Ele deixou a carpintaria e foi até o Rio Jordão para encontrar-se com João Batista. Então, João Batista conhecia a palavra de Deus e ele era um grande pregador e viam muitas crianças, jovens, idosos, ricos, pobres, governadores, muitas pessoas vinham para ouvir a palavra de Deus e ali mesmo se batizavam. Naquele momento que se convertiam, eles se batizavam. E aí, Jesus chega perto de João Batista e diz: eu também cheguei para ser batizado. No momento que João Batista estava dizendo que ele não era o Cristo, porque muitos pensavam, será que ele é o Cristo? Ele faz tantos milagres, ele faz tantas coisas. E ele disse, não, eu não sou o Cristo. Vem alguém tão importante que eu nem sou digno de tirar os sapatos dos pés dele. E no momento que João Batista fala isso, quem aparece perto dele? Diante da multidão aparece Jesus. E Jesus aparece para João Batista batizar. E João Batista diz, eu, Senhor, vou te batizar? É o Senhor que deve me batizar. Jesus diz, por enquanto tem que ser assim.
E Jesus entrou nas águas e João Batista batizou Jesus. E naquele momento, um milagre, uma coisa muito importante e um grande milagre aconteceu, que nunca aconteceu com nenhuma outra pessoa quando se batiza. Quando Jesus saiu das águas, apareceu no céu uma pomba. E essa pomba disse assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que coisa admirável, né? Deus Pai, Deus Espírito Santo estavam concordando com o Deus Filho para o batismo, né? E aí isso foi feito. E João Batista, aquelas pessoas ouviram aquela voz. E aí aconteceu esse movimento tão maravilhoso. Satanás não estava feliz. Satanás já tinha tentado tirar a vida de Jesus através de Herodes e não conseguiu. Jesus venceu todas as situações em sua vida, sempre tentando fazer o bem para todo mundo. E aí, o que acontece depois de Jesus ser batizado? Jesus, ele vai para o deserto. E lá no deserto, quem se apresenta diante de Jesus? Satanás. Satanás se apresenta, e muitas vezes na nossa vida também é assim, ele se apresenta como uma pessoa bonita, com coisas boas para a nossa vida, presentes, pratos preparados. Ele não vai vir como uma pessoa feia para amedrontar, não. Né? Então, ele se apresentou diante de Jesus para tentar a Jesus. E leva Jesus lá para o deserto. E quando Jesus está lá no deserto, o que acontece? Ele diz para Jesus: se tu és o filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pão? Jesus, como conhecia o Pai, ele vivia buscando o Pai, né? Aprendendo das coisas do Pai, ele percebeu e sabia que Satanás estava ali tentando para derrubar. Então, ele usou sempre a palavra. Lá em Lucas, capítulo 3, ele também nos mostra como Jesus se defendeu no momento que Satanás tentou destruí-lo. Lucas capítulo 3 mostra claramente, dizendo que Jesus, eu sei que tu estás aqui no deserto, eu sei que tu estás com fome. Jesus já estava fazendo jejum 40 dias e 40 noites, e foi nesse momento que ele foi tentado para Satanás. No momento que a gente mais procura ficar perto de Deus, é que vem as maiores tentações para as nossas vidas. E é aí que nós temos que ter cuidado para a gente não cair nas tentações. Não é verdade? Então, Jesus usou a palavra e disse assim para Satanás. Satanás disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito em Lucas capítulo 4. Ele usou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós temos o pão material que nós alimentamos, né? Amamos comer pão. Pão é sustento, né? E Jesus se refere ao pão também como o pão da vida. São duas coisas que nós temos, o pão e a água, que é tão importante para nós, né? E Jesus também se refere como água da vida. Porque o pão material, ele é perecível, ele dá fome novamente. Mas o pão espiritual, ele alimenta e para a eternidade, para sempre. A água da vida é a mesma coisa. Satanás tentou a Jesus outra vez. Não se conteve porque Jesus não caiu em tentação. E aí
levou Jesus para o deserto, para um lugar mais alto. E lá no deserto mais alto, ele mostrou toda a cidade que tinha e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, e se tu me adorares, eu te darei todo esse reino. Se me adorares, te darei todo o reino. Ora, veja a resposta de Jesus. O que é que Jesus diz? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu, disse Satanás. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Só podemos adorar a Deus. Aqui está escrito só a ele. Talvez você adore imagens de escultura, há imagens de Cristo crucificado e ele não está mais na cruz. Talvez você adore Maria. Jesus não fala em adorar Maria, diz só a Deus. Só a ele devemos servir. Talvez você faz yoga, talvez você faz meditações. Tudo isso que não está dentro da palavra de Deus não vai fazer efeito na sua vida. Sim, pode ser que você sinta um momento de paz, mas vai vir tudo de novo. E quando a gente conhece o Senhor, essa paz é contínua na nossa vida. Satanás não conseguiu tirar Jesus, tentar Jesus, e aí ele novamente tenta de outra maneira. Mais uma vez, ele tenta tirar Jesus, vamos dizer assim, do sério, né? Como a gente diz. Ele leva Jesus lá para o alto da montanha do templo e coloca Jesus lá em cima no templo. E o que é que ele diz aqui? Diz assim, ó. Satanás tenta mais uma vez e diz assim: levou Jesus e pôs sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha como ele conhecia a palavra de Deus. Ele disse: porque está escrito. Eu fico impressionada, porque muitas vezes nós também conhecemos a palavra de Deus e até usamos a palavra. E muitas vezes usamos ela até como se fosse uma piada, né? Quando está com raiva de alguém, como uma indireta, alguma coisa. E isso não é bom. A palavra de Deus, ela tem que ser usada no momento certo, no momento correto, como Jesus ensinou, mostrando a Satanás. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que tu nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Para que tu nunca tropeces. Ele já sabia que os anjos do Senhor iam estar com Jesus. E os anjos do Senhor nos ajudam também para que a gente não tropece em alguma pedra ou em alguma coisa na nossa vida. E Jesus, no mesmo momento, responde a Satanás e diz: está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Nós não podemos tentar a Deus. A Deus não se tenta. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Deus faz tudo como lhe apraz. E o que acontece é que muitas vezes nós tentamos a Deus, achamos que temos que usar a palavra, é bom usar a palavra, mas muitas vezes usamos da maneira errônea. E Satanás foi vencido ali na cruz, quando Jesus foi para a cruz, mas ele estava tentando Jesus para Jesus não ir para a cruz. Ele é o inimigo de Deus. Ele queria tentar Jesus porque ele sabia o propósito de Jesus.
Jesus tinha vindo para morrer na cruz pelos nossos pecados e ele não queria que isso acontecesse. Ele queria a destruição da humanidade, mas o amor de Deus é tão grande que ele mandou o seu único filho, Jesus. E Jesus passou por todas essas coisas por amor de mim e de você. E o que aconteceu quando ele viu que Jesus não conseguiu? Glória a Deus, porque hoje temos a vida eterna. Passado aquele momento de deserto que Jesus teve, o que aconteceu? Os anjos do Senhor vieram até Jesus e o alimentaram. Os anjos do Senhor. É assim que ele faz conosco. Quando a gente está triste, quando a gente está enfermo, quando a gente busca o Senhor, os anjos do Senhor vêm ao nosso redor. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. E nós temos também outra arma muito grande, que é a palavra de Deus. Quando nós caímos em tentação e buscamos a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e orar, nós vamos vencer as tentações. Sim, você pode vencer a tentação. Eu posso vencer a tentação. Mas somente se nós vivermos na palavra de Deus. Fora da palavra, nós nunca vamos chegar a ser vencedores. Mas a palavra de Deus também diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Então a gente sabe que só é através dele que nós vamos vencer cada luta, cada problema da nossa vida. Por isso a importância de se arrepender dos pecados, como João Batista disse, se arrepender dos nossos pecados, né? E aí ele diz também, prepara o caminho, endireita as suas veredas, endireite tudo na sua vida que está errado, que precisa ser consertado, e você diz, eu não consigo, não posso. Mas em Cristo Jesus você pode, ele faz por você. Se humilhe, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Sem ti eu não posso fazer nada. Eu sou fraco, eu sou falho, tento fazer o bem, mas quando nem espero, o mal está presente de novo e caio. Mas em Cristo Jesus, a gente vai andando degrau por degrau e a gente consegue vencer. Porque Cristo foi para o céu quando ele morreu, mas deixou o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, é o nosso intercessor, é o nosso consolador. É somente a ele, a Jesus Cristo, que devemos servir, ao Deus verdadeiro, e não ir por outros caminhos. Os outros caminhos, tem uma expressão que dizem, todo caminho leva a Deus. Não é verdade. A palavra diz, há um só caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, há os caminhos, as verdades e as vidas. Não. Há uma só. O caminho que é Jesus, a verdade que é Jesus e a vida de Jesus. Porque foi o único que morreu e ressuscitou. Então, isso é muito importante a gente poder guardar no nosso coração. Se você tem tentações e não consegue vencer, se você quer ler a Bíblia e não consegue entender, ora, Deus está aí com você, ao seu lado, e Ele está sempre pronto a lhe atender. Amém? Que Deus lhe abençoe.